Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de projeção astral que eu tive numa zona do umbral, numa parte bastante específica do umbral, dominada por entidades bastante sombrias. Eu sempre fico na dúvida se eu conto ou não conto esse tipo de experiência, digamos assim, um pouco assustadora, mas eu acredito que algumas delas têm algumas lições a passar. Como eu estava sendo guiado, como eu estava sendo orientado por um amigo espiritual, por um amparador, e da forma que tudo foi mais ou menos conduzido, eu acredito que seja uma experiência interessante, importante, para contar um pouquinho para vocês, para pelo menos ilustrar algumas coisas que acontecem do outro lado, no lado sombrio. Vamos lá então. Eu fui levado para essa zona sombria, no interior do umbral, numa parte dominada por magos sombrios, por entidades bastante inteligentes, bastante ardilosas, tá? Esse local que eu estive, ele era de domínio de facções de alto poder mental, de alta magia, digamos assim, verdadeiros carrascos espirituais, verdadeiras consciências nocivas, mas que em certa medida acabam servindo os propósitos maiores. Digamos que o mal que essas consciências empreendem, efetuam, de certa forma elas acabam aplicando as leis kármicas aos seres que se desviaram, digamos assim, de um caminho mais benevolente, de um caminho mais engrandecedor, de consciências que se desviaram do bem e se tornaram extremamente nocivas para o desenvolvimento planetário. Então, para ficar mais claro, eu vou contar o relato para vocês. Vamos lá. Eu fui conduzido por esse amparador, por essa consciência que se apresenta para mim na forma de um indiano. Quando eu tomei a completa lucidez, quando eu despertei a consciência, eu me encontrava numa espécie de antessala, conversando com ele, e ele estava me explicando que era importante que eu participasse dessa incursão, desse movimento para essas zonas sombrias. Eu lembro até que eu questionei se era exatamente necessário que eu fizesse parte daquele grupo, porque de uma forma quase que intuitiva eu percebia que eu era, digamos assim, o menos graduado. E ele me disse que sim, que era extremamente importante que eu fosse com eles. Eu já deduzi naquele momento o porquê da importância de eu estar junto, que era muito pela doação energética, e claro, para transmitir o relato também. Então, terminada essa conversa que foi até relativamente rápida entre a gente, uma porta se abriu e eu e ele e mais outros que eu sabia que estavam ali, mas eu não via, a gente entrou em direção ao corredor. A porta abriu e a gente foi rapidamente. Eu não lembro muito bem qual foi o caminho, qual foi o percurso, mas eu lembro com exatidão a partir de agora. Quando a gente chega numa grande abertura que, ao meu ver, lembra muito uma grande caverna mineradora, um local bem escuro, bem sombrio, bem trevoso e de uma amplitude muito grande, tá? Quando a gente chega nesse local, logo de cara, esse momento, principalmente, o início da conversa, eu estava plenamente consciente, plenamente desperto, mas nesse momento, principalmente quando eu cheguei, quando essa porta abriu, a gente entrou por esses corredores que eu estava meio confuso ali, foi tudo muito rápido, não sei se eu fui conduzido, mas eu sei que foi de uma velocidade até além do meu habitual, mas quando a gente chegou no nosso destino, que era essa grande mina, essa grande caverna que lembrava uma espécie de mineradora abandonada. E o porquê disso? Porque existiam vários carrinhos de minério por ali, e muitos desses carrinhos estavam entulhados pelos cantos, mas a minha consciência veio completamente à tona nesse momento. Quando a gente foi mais ou menos para o centro de o que parecia ser uma espécie de anfiteatro, não um anfiteatro, mas uma área assim mais ampla, mais central dessa mina, nós nos deparamos com uma espécie de criatura de natureza bastante hostil. Essa criatura devia ter mais ou menos uns 2 metros e pouco de altura. Aparentemente ela não percebia a nossa presença.
mas de alguma forma eu intuía que ela sabia que nós estávamos lá. Por quê? O momento que eu tomei a lucidez completa, assim, plena, total, foi quando a gente entrou nesse grande pátio, nessa área da caverna, parecia ser o ponto central. Essa criatura estava no meio e logo que a gente chega, ela vira na nossa direção, abre os braços, mas não olhando para mim nem para quem estava comigo, mais ou menos para o meu lado esquerdo, na diagonal. Ela olha e fala Não, antes de eu dizer o que ela falou, eu vou descrever a criatura. Ela estava toda de manto preto, você não via o rosto da criatura, você viu uma espécie de sombreado, de contorno do rosto, você percebia que era um rosto um pouco acima do normal, né, de tamanho, porque o capuz cobria a cabeça. Então, imagina só, uma cabeça assim desse tamanho, deixa eu ver aqui a câmera, assim, e aqui estava o rosto dela, você via 2 olhos vermelhos, e quando a gente se aproximou dela, ela ergueu os 2 braços, aí você conseguia perceber que a mão não era uma mão humana, até pelas proporções animalescas da mão, mas o mais intrigante foi isso. Na hora que a gente veio, ela parecia que estava querendo se exibir. Ela de uma forma até bastante eufórica, com uma certa prepotência, com uma certa, digamos assim, soberba, e falando de uma forma como se quisesse aparecer para alguns espectadores. Tá? Eu não cheguei a ver se tinha uma plateia atrás ou alguma coisa, mas a impressão também é que ela queria aparecer para a gente ali, ou para mais alguém. Tá? E ela disse mais ou menos assim: é isso que acontece com aqueles que traem a nossa causa. É isso que acontece com os traidores. E quando ela terminou de falar isso, do meu lado esquerdo veio um carrinho de ferro, uma espécie de carrinho de mina, um carrinho minerador, onde a pessoa está ali dentro da mina, retirando as pedras, retirando os minérios e colocando dentro do carrinho. Esse carrinho veio numa grande velocidade. Eu não sei se alguém empurrou o carrinho, se tinha alguma coisa que tracionava ele. O que eu percebi é que esse carrinho veio na direção dela. Ela levantou os braços e mais ou menos que manipulou o movimento do carrinho, meio que freando o carrinho. E quando ela levantou os braços, existiam correntes que passavam a mais ou menos uns 3 metros de altura sobre as nossas cabeças. E essas correntes, na medida que essa criatura empreendeu, né, fez esses movimentos, essas correntes se movimentaram e elas carregavam alguns baldes de ferro bem grandes, bem robustos, e esses baldes foram em direção a esses carrinhos. Como eu falei, essa criatura ela manipulou a velocidade do carrinho de ferro desse primeiro, mais ou menos perto dela, e ela continuou repetindo isso. É isso que acontece com os traidores, com aqueles que nos traem. E nisso, cara, na hora que eu estava olhando para ela, bem de perto, e como eu estava com os amparadores, com os mentores, isso que é interessante, como é que a energia desses caras é tão poderosa, porque eu não estava com nada de medo. Eu estava totalmente relax, totalmente tranquilo, eu não estava com medo, não estava apavorado, sequer estava pensando em sair dali. Coisa que se eu estivesse sozinho, provavelmente não aconteceria, porque a situação era bem estranha. Essa criatura, ela exalava um certo poder, uma certa, digamos assim, uma certa energia bastante nociva, tá? Mas não estava me atingindo, não estava na minha direção. Mas ao mesmo tempo eu percebia que ela não era qualquer consciência, no sentido assim de dominação. Era uma criatura que sabia o que estava fazendo ali, no sentido do propósito dela. Uma criatura que realmente era focada no mal, tinha energia bastante trabalhada e sabia dominar a energia em si, tá? Você percebe isso logo num primeiro olhar. Mas o mais assustador, ou até não digo nem assustador, né? Depois você pensa com calma, é até algo digno de comoção, de pena, de compaixão. Por quê? Dentro desses carrinhos, na verdade do primeiro carrinho, primeiro veio um carrinho, depois vieram outros, tá? Mas dentro de cada carrinho de mineração existia uma pessoa. Só que essa pessoa ela não estava sentada, nem estava em pé, nem estava deitada dentro do carrinho. Ela estava simplesmente esquartejada. Ela estava desmembrada. Você via a cabeça, via uma parte do braço, uma parte do tórax, da perna, do pé.
era um amontoado de pedaços do corpo da pessoa. E aquela consciência, aquela pessoa que estava naquele carrinho ali, ela sentia dor, tá? Você conseguia perceber, principalmente quando o que aconteceu agora, porque quando ele chama o carrinho vem, e vem esses baldes do alto, com certos movimentos ele manipula o balde. Isso tudo foi muito rápido, tá? Eu estou descrevendo aqui com detalhes, mas assim, a situação não demorou muito tempo. Mas como nesse momento eu estava totalmente lúcido, totalmente consciente, eu consegui perceber cada detalhe, observando como mero espectador. Por mais que eu percebesse, por mais que eu intuísse que essa consciência trevosa soubesse da nossa presença. Então, no momento que o carrinho se aproxima dela e ela efetua esse movimento, o balde derrama uma espécie de óleo fervendo em cima desse corpo esquartejado, onde existia uma consciência ali que sentia dor, tá? E a criatura, né, esse carrasco, esse mago sombrio, ele repetia toda hora isso. Aqueles que nos traem merecem a dor, aqueles que nos traem merecem isso. É isso que acontece aos traidores. A frase era essa. E isso aconteceu com o primeiro carrinho, depois veio outro, e depois que esse óleo fervendo, esse líquido quente caía sobre o carrinho, e você percebia que nesse momento essa consciência meio que gritava de dor, o carrinho era tirado por uma espécie de barranco, de precipício, e logo vinha outro. E cada vez que o carrinho vinha, ela mandava um balde cair, derramar, na verdade, esse óleo fervendo, e ela virava para a gente de uma forma exibicionista. E o amparador me permitiu estar ali de uma forma totalmente tranquila, sem medo, sem estar apavorado nem nada, para relatar para vocês justamente isso. E depois eu intuí o que estava acontecendo. Essas consciências que estavam ali mutiladas, destroçadas, picotadas ali fisicamente, entre aspas falando, já estavam se arrependendo de suas ações maléficas. Pelas palavras do carrasco, elas tinham traído. E quando ele falava traído, a impressão que eu conseguia capturar é que traía a causa, traía a obscuridade, traía as trevas. Então, certamente algumas consciências que ali estavam, que foram submetidas a esse tipo de tortura, muitas dessas consciências já estavam em processo de regeneração, tá? E provavelmente a equipe que estava ali, na verdade que eu estava com aquela equipe, que eu não conseguia enxergar, eu só conseguia ver esse amparador que estava comigo, esse indiano. Então o que aconteceu? Eu fiquei naquilo ali durante alguns minutos assistindo aquilo, e quando a gente está em projeção astral, muitas vezes você consegue dar zoom. Então quando os carrinhos iam para o fundo sendo arremessados, ou ele despejava esse óleo, eu dava um zoom nos carrinhos e eu conseguia ver alguns desses corpos dentro desses carrinhos de minério se contorcendo, se mexendo. Eu percebia que eles estavam sofrendo ali. E quando eu comecei a focar, muito observar, muito dar zoom, perceber com muito detalhe, eu simplesmente apaguei, não lembro mais de nada. Eu fui retomar a consciência, eu fui recobrar a consciência num local completamente diferente. Eu recobrei a lucidez, eu recobrei a consciência numa espécie de corredor. Imagina um jardim botânico. Ele não estava dentro de caverna mais nem nada, não era nada sombrio, era um local totalmente luminoso, a céu aberto, com luz incidindo sobre as flores, sobre as plantas. E eu despertei com alguém ao meu lado atrás que eu não vi, mas sabe quando você acorda e faz assim com os olhos meio embaçados? Eu despertei mais ou menos assim, fazendo assim, e quando eu olhei para frente, tinham 3 pessoas que também lembravam a fisionomia de indianos, com calças brancas e andando sem blusa, tá? Conversando, rindo e tal, e tinha muita flor, muita vegetação, mas era um grande corredor, tá? Um corredor de flores, e acima da gente estava caindo um chafariz, imagina um chafarizinho de água mesmo, sobre as nossas cabeças, sobre o corpo. Só que quando eu acordei ali, por mais que eu não tivesse com medo naquele momento lá na zona sombria, quando eu acordei e vi aquela água caindo sobre mim, não sei porque eu associei ao óleo fervendo lá das trevas, tá? Eu não sei quanto tempo tinha passado porque eu apaguei,
Mas na hora que aconteceu aquilo, eu falei, cara, será que isso é óleo? Vai me queimar o óleo que caiu naqueles cadáveres ali, naqueles carrinhos? Será que é o mesmo óleo que caiu naqueles corpos ali? Mas não estava acontecendo nada, a água estava até revigorante, estava refrescante. Mas assim, a minha mente nesse momento, estranhamente, no local totalmente claro, relax, de energia positiva, como talvez eu não tivesse com um amparo energético de proteção tão grande, porque eu estava numa zona que não precisava disso, eu comecei a me tornar o próprio Rafael Pacheco na minha condição mental mais comum. E comecei a associar um monte de coisa. Eu pensei, cara, essa água vai cair na minha cabeça, não é? Cadê aquela entidade das trevas? Onde é que eu tô? E quando eu olho para frente, os caras estão andando, conversando na boa, e tinha uma grande piscina do lado esquerdo, tá? E quando eu cheguei ali, eu queria perguntar o que tinha acontecido, por que eu apaguei lá dentro, quem eram eles, que eu não via antes, eu estava vendo. Os caras entraram na água e um deles se assemelhava muito com o indiano que aparece para mim. E essa piscina era como se fosse uma piscina de criança, ela não vinha até o peitoral da gente, ou até o queixo, o pescoço, ela batia mais ou menos na coxa, no joelho, era um negócio assim, como se fosse piscina de criança. E eles entraram ali e sentaram, e tinha esse chafarizinho que caía sobre a gente, e tinha muito verde, muita planta. E eles falaram assim para mim, cara, você tem que entrar aqui na piscina, você tem que entrar aqui com a gente. Mas eles estavam conversando, batendo papo, rindo, mas não sei porquê, como eu não reconhecia quem eles eram, eu falei, não, cara, eu não vou entrar nessa piscina não. Aí o cara, não, cara, é necessário que você entre. Ele estava muito tranquilo, muito ponderado. Depois eu percebi isso. Mas na hora, a verdade é que eu acabei trazendo algumas impressões daquela caverna, daquela mina obscura com aquela entidade lá, com aquele carrasco. E eu fiquei querendo associar. Eu falei, pô, será que esses caras estão com ele? Mas não tem nada a ver, esse ambiente está todo diferente. Por mais que eu tenha despertado a consciência aí de novo, despertado a lucidez, eu não estava tão consciente do que eu estava fazendo ali. Comecei a questionar muito racionalmente. E nisso, quando o cara se aproximou de mim, um deles saiu da piscina e falou, cara, você tem que entrar aqui, é importante que você entre nessa água. Provavelmente até para me limpar daquele ambiente hostil que a gente estava. Mas na hora ali eu não percebi. Eu falei, não, cara, eu não quero entrar não, não quero entrar não. Tô indo. Aí eu pulei. Quando eu pulei, eu saí voando pelo muro lá de planta que tinha e quando eu vi, eu encaixei no corpo de volta, tá? Aí quando eu entrei no corpo, eu acho que eu tive um pouco de catalepsia, mas uma coisa assim bem simples, eu encaixei, sentei na cama, fiz a rememoração, eu falei, pô, cara, respirei com calma e depois eu percebi que, na verdade, até por um processo intuitivo, não só racional, que como a gente estava num ambiente muito hostil, com óleo fervendo, com uma energia pesadíssima, mas na hora eu estava tranquilo, relax, aquilo não me afetava. Mas de alguma maneira, depois eu percebi que aquele local que a gente estava, com aquela água, com aquela piscina, provavelmente era um local de limpeza energética. Por isso que quando eu voltei para o corpo, eu fiquei durante um tempo ainda sentindo aquela sensação meio estranha de ter estado ali naquela caverna sombria e tal. Eu não cheguei a ter medo, mas eu tive uma sensação de estranheza e de... eu não sei se foi de tristeza, eu trouxe uma certa impressão daquele local obscuro que eu não estava tendo na hora, mas quando eu voltei para o corpo eu tive, beleza? O relato é esse, eu acredito que esse relato é importante para que a gente perceba que nem tudo está perdido, que até as consciências que se dedicaram durante muito tempo a servir à escuridão, às sombras, até essas consciências elas têm salvação. A verdade é que aquelas consciências esquartejadas ali, que os corpos astrais estavam em certa medida esquartejados, colocados à prova ali naquela dor absurda, eles estavam passando ali por um primeiro processo de reparação, por um primeiro processo de modificação estrutural da psique. É aquela coisa, quando você não vai pelo caminho da retidão, muitas vezes a dor é o único caminho. Então, certamente, essas consciências que estavam sofrendo ali, elas tinham que passar por aquilo, pois certamente fizeram alguma coisa que justificasse o fato de elas passarem por aquilo, tá? Mas então a mensagem que fica aqui, além da importância do amparo de quem sai do corpo, porque a gente tem energia física, energia mais telúrica, que é capaz até de contribuir no desenlace deles ali, não no desenlace no sentido de morte, mas no sentido de resgate espiritual de alguma forma.
Foi uma experiência bastante importante para mim, porque eu pude contribuir de alguma forma, passando para vocês isso. E eu espero que de alguma maneira a gente tire alguma lição mais profunda de tudo isso, tá bom? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!